tornando-se um dos maiores missionários. Ele entregou-se de tal maneira aos planos e à graça de Deus, que, embora não fizesse parte dos 12, foi considerado um apóstolo de Cristo. Suas cartas, inspiradas por Deus, ecoaram de geração em geração, até nós, nos dias de hoje. Paulo entregou-se a Jesus a ponto de dizer: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Comemoramos hoje também o dia do Imaculado Coração de Maria e agradecemos a Deus por nos presentear com uma mãe tão pura e sem manchas de pecado como a Virgem de Nazaré. Sabemos que Maria tem um papel importante no plano da salvação, pois nas aparições de Fátima disse: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Em pé, vamos acolher a equipe litúrgica, o Padre Inácio, que presidirá essa celebração, cantando. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Um coração quer assim para a vida, um coração quer assim para o irmão, um coração quer assim para Deus, reino de Deus renovando este chão. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, como igreja, herdeiros da fé dos apóstolos, que a graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão do Espírito Santo permaneçam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Colocando-nos diante dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, que deram a sua vida por Jesus, fortaleceram a sua fé na companhia de Jesus e depois da ressurreição e a ascensão aos céus, assumiram a missão que Jesus lhes concedeu, acreditando na graça de Deus. Peçamos perdão se nem sempre nós, como cristãos e batizados, assumimos a nossa missão, a missão de testemunharmos a nossa fé, vivermos a vida comunitária, nos alimentar da palavra de Deus, da Eucaristia e da caridade. Se falhamos, peçamos a misericórdia de Deus. Perdão
Deus de infinita bondade e misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorificamos a Deus pelo testemunho bonito de Pedro e Paulo. Pedro crucificado de cabeça para baixo, dizendo-se não digno de ser crucificado como mestre. Paulo deceparam a cabeça, lembrando que a cabeça de Paulo pulou 3 vezes no chão, continuou falando do Evangelho. Uma forma de dizer, de uma forma grande, como foram os apóstolos Pedro e Paulo. Por isso louvamos e agradecemos ao Senhor pelo testemunho de Paulo e Pedro. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A voz louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Oremos. Coloquemos nossas intenções, pedidos da comunidade. Rezemos as intenções também no Santo Padre, o Papa, nosso Bispo, pelas vocações. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo o ensinamento desses apóstolos que nos deram as primícias da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus nos fala. A palavra nos recorda que fomos chamados a doar nossa vida em favor do reino. Contemplando a vida, a ação e a coragem de Pedro e Paulo, também nos animamos no testemunho do Evangelho. A coragem e o testemunho do cristão nascem da palavra de Jesus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, o irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes
tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade, o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvar.
Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em pé, aclamemos o Santo Evangelho. E as portas do inferno não irão derrotá-las. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado também nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus é o primeiro alimento da nossa fé, não é apenas uma preparação para a Eucaristia, que vamos participar depois, mas é o primeiro alimento da nossa vida, é a nossa fé. Conhecendo a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, nós nos alimentamos mente, coração e atitudes, que só, às vezes, participando da Eucaristia, podemos fazer de uma forma somente devocional e não com um propósito firme de tentar viver a palavra de Deus com a ajuda da Eucaristia, que é o grande sacramento da unidade, da comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Celebramos, portanto, como já foi dito tantas vezes aí, antes da celebração até, São Pedro e São Paulo. Uma história bonita, os dois, chamado por Jesus Pedro, e Paulo foi reconhecido como apóstolo por causa do seu grande trabalho no meio dos pagãos. Deixou os seus conterrâneos, Paulo era judeu, deixou os conterrâneos para Pedro e João cuidarem, e Paulo foi para os pagãos ensinar o Evangelho. Já lembramos aqui, claro, também algumas vezes, a missão de Paulo, que foi muito bonita. Mas nós ouvimos em Atos dos Apóstolos, o início, que não foi muito fácil para Pedro e Paulo, para dar o testemunho de sua fé, pois hoje, vocês percebem aqui, as cores são vermelhas, estola vermelha, as cores vermelhas, símbolo do martírio, santos mártires, sangue, símbolo também da fé, santos mártires. Também nas celebrações, dia de semana, quando tem algum santo mártir que deu a sua vida, foi morto, sacrificado de tantas formas, nós usamos sempre o vermelho, para lembrar o martírio e o testemunho de tanta gente. Hoje celebramos Paulo e Pedro. E no começo da primeira leitura, nós ouvimos que o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Muitas vezes, quem está no poder se deixa levar pela emoção, pelo sentimento, e não pela razão, pela verdade. Os sentimentos exagerados, ou as paixões exageradas, cegam a razão, cegam a mente da verdade. Podríamos dizer que Pedro foi para a prisão, para a cadeia, pelo gosto que Herodes sentiu, que o povo aplaudiu matando Tiago, irmão de João, do evangelista João, do apóstolo João. Agradou os judeus e assim também, para agradar mais ainda, colocou Pedro também na prisão, só por um sentimento. Por isso a gente sempre chama Herodes como um doente mental. É complicado. Alguém que é cioso do poder,
ansioso do poder, se locupleta com o poder, é muito perigoso, muito perigoso. Isto ao interno do mundo civil e também na igreja. Precisamos prestar sempre atenção. Pedro foi para a prisão e mais para frente diz assim: o anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Para dizer, quem está na verdade pode até sofrer por um tempo, mas a verdade vai se manifestar mais para frente na história de nossas vidas. Pedro nos ensinou isto. E uma outra lição bonita da primeira leitura: enquanto Pedro estava na cadeia, na prisão, a igreja rezava para Pedro. A igreja rezava. Por isso, em cada missa, nós lembramos sempre do nosso Papa, nosso Bispo, que são os guardiães da fé e da moral, que provém do ensinamento do Evangelho, das atitudes de vida. Por isto, para que eles sejam fortes na fé e sejam os guardiães, portanto, da palavra e dos bons costumes. Depois aqui nós ouvimos como o anjo foi continuando orientar a Pedro para que fosse livre e saísse da frente da cadeia. O portão se abriu. Será que Pedro era tão perigoso que colocaram corrente nos pés, né? Como faz às vezes com os bandidos ou gente perigosa da sociedade, né? Coloca a corrente nos pés e as algemas nas mãos. Será que Pedro era tão perigoso ensinando o Evangelho, ensinando que Jesus pediu que ele ensinasse? Tu és Pedro, sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. E nós no Vaticano II, na reforma da igreja, uma nova visão e um novo comportamento dos cristãos diante do Evangelho. Começou-se a falar há 60 anos atrás como se fosse uma grande novidade. Nenhuma novidade, nenhuma novidade. Apenas refrescar nossa memória que Pedro é a pedra da igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra. Não é essas pedras aqui, sobre a fé de Pedro, o testemunho de Pedro. Portanto, na renovação, eu sempre disse isso nos cursos de liturgia, de eclesiologia, não tem novidade no Vaticano II, não é verdade? Só apenas para dizer que nós somos igreja. Pedro é o grande testemunho para todos nós. Paulo, os apóstolos, os santos seguidores da palavra e fiéis testemunhas do Evangelho. Por isto, Jesus disse: sobre esta pedra, sobre Pedro, sobre você, eu vou construir a igreja. Sobre as pessoas, vocês são igreja, nós somos igreja. E graças a Deus, eu me lembro, os primeiros anos da renovação do Vaticano II, quando você perguntava para as crianças, depois de um tempo de catequese, né? No tempo de catequese, perguntava assim: quem é a igreja? As crianças respondiam bonito: nós somos a igreja, nós somos a igreja. Só que os mais adultos não lembraram que eles eram também igreja, né? Por isso se confunde muitas vezes. Isso aqui é o templo, ou isso aqui é o templo, o lugar para nós nos encontrarmos, rezarmos juntos, rezarmos uns pelos outros, alimentar-nos da palavra de Deus, da Eucaristia, do testemunho de cada um de vocês que teve a coragem, a humildade de sair de casa, vir aqui para juntos nós rezarmos como igreja. Isso aqui é o templo, o lugar da nossa oração e do encontro. Igreja somos todos nós.
onde há pessoas que acreditam, onde pessoas que vivem a fé, que procuram viver o Evangelho, aí está a igreja. Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, aí está a igreja. Jesus não disse onde 2 ou mais jovens, crianças, adultos, brasileiros, portugueses, alemães, italianos, não. Onde 2 ou mais, não interessa, mesmo às vezes, quantas vezes já rezamos tantos cultos ecumênicos com as igrejas evangélicas, com a igreja evangélica luterana de modo especial, quantas vezes os cultos ecumênicos, onde 2 ou mais, até aqueles que não vivem da mesma forma ou não alimentam a sua fé da mesma maneira, mas principalmente que o centro de nossa fé é a palavra, onde eles também, nossos irmãos, se alimentam primeiro da palavra. Por isto, Pedro e Paulo são um grande exemplo e testemunho para todos nós. Foi Pedro justamente que quando Jesus perguntou o que o pessoal diz por aí quem eu sou, né? E aí sempre quando você faz uma pergunta assim, tem muito palpiteiro, né? Tem muito palpiteiro, também aqui tinha palpiteiro. A gente estava dando palpite aí, dizendo algumas coisas que eles ouviram. Uns dizem que é João Batista, que pode ser Elias, ou até de algum dos profetas. Há poucos dias nós já refletimos sobre esse evangelho, e até tem um movimento espírita diz, então, Jesus foi uma reencarnação de Elias. Quanta bobagem, né? Quanta bobagem se fala, reencarnação de Elias. E aí está nos fundamentos do próprio Espiritismo, né? E aí já chamamos a atenção diversas vezes, que alguns dizem a mesma coisa, né? Lá no Espiritismo a mesma coisa, naquela igreja a mesma coisa. Não é não. A forma de viver, os sacramentos para nós são 7. A maioria até das igrejas cristãs só existe um, que é o batismo. Os sacramentos são os sinais de salvação, são o nosso caminho para a nossa santidade. Batismo, crisma, eucaristia, sacramento do matrimônio, da ordem, unção dos enfermos. São os sacramentos, os sinais de salvação para o nosso tempo e a nossa história, né? E terminando, Pedro recebeu as chaves, né? Tem até uma chave grande. Está perguntando antes da missa, quem tem uma casa onde tiver um chaveiro tão grande que nessa chave de Pedro, né? É grande essa chave, porque grande é Pedro também, né? Na fé, grande é nossa admiração por Pedro, grande Pedro, né? Primeiro Papa, o Pai também de nossa fé, no Novo Testamento, o Pai de nossa fé. Ele que respondeu quando Jesus perguntou, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tu és o ungido de Deus, não é qualquer profeta, não se compara a ninguém, é para dizer, disse Pedro, tu és o Cristo, Christos, ungido de Deus, veio da parte de Deus, né? Não veio da parte nem dos profetas, mas da parte de Deus. E Paulo, na segunda leitura, Paulo no final de sua vida, já com bastante idade, também depois estava na cadeia, Pedro e Paulo lá em Roma, estavam na cadeia, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo cortaram, deceparam a cabeça de Paulo, né? E Paulo antes disto, com certeza, e nos lembram os estudiosos da Sagrada Escritura, quanto sofrimento, com certeza, os dias de prisão, aguardando a morte, Pedro e Paulo aguardaram a morte, tão trágica, quanto sofrimento de Pedro e Paulo, quanta angústia, mas também
com certeza, quanta fé se prepararam para essa morte tão violenta. Primeiro o Papa e o grande apóstolo Paulo. Quando Paulo mesmo disse as palavras tão bonitas: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Aqui ele está falando da corrida, pois está acostumado com a cultura dos gregos, onde se iniciaram as Olimpíadas. Tinha muitos momentos de corrida. Paulo com certeza viu e participou, e era uma grande glória quem chegasse primeiro. Quem chegasse por primeiro na corrida recebia um louro. Era a maior honra daquela época, receber um louro quem chegasse primeiro, né? Por isso Paulo fala esta forma, essa maneira de dizer: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. É bonito o testemunho de Paulo. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, não só para mim, e o justo juízo o Senhor me dará naquele dia, mas também para todos os que esperam com amor, diz Paulo, a sua manifestação gloriosa. É assim que Paulo se preparou com certeza para se colocar diante de Deus e oferecer a sua vida, o seu martírio, também por toda a igreja, por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos ao Senhor nosso Deus nossas súplicas, clamando confiantes. Senhor, abençoai e protegei o vosso povo. Iluminai vossa igreja, Senhor, para que continue com fidelidade e ardor missionário sua missão no mundo. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, abençoai e protegei o vosso povo. Guiai o Papa sob a luz de vosso Santo Espírito, e assim cumpra com alegria e fidelidade sua missão. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, abençoai e protegei o vosso povo. Inspirai os missionários de nossos dias, para que, indo ao encontro das pessoas, as ajudem a vos encontrar em vossa misericórdia. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, abençoai e protegei o vosso povo. Fazei-nos perseverantes na fé e na vida de comunidade, tornando-nos apóstolos decididos e ardorosos da verdade de Cristo. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, abençoai e protegei o vosso povo. Concedei-nos um coração puro, como o coração de Maria. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, abençoai o vosso povo. Ó Deus, nós esperamos em vossa bondade você vir com empenho e dedicação, sustentados na esperança e na força do Evangelho de vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Neste momento, vamos oferecer não só o dinheiro, mas também o nosso coração, a nossa vida, unindo nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo, na certeza de que Deus nos ama e que nada poderá nos separar do seu amor.
nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação, quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem vai nos parará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Rezemos, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício, esta nossa oração comunitária, seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos esse sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo, necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Glória.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças ao Pai, partiu o pão, o entregou a seus discípulos, seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui o mistério de nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, o Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e de santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo João Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas ainda dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Todos os falecidos, familiares. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem
e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja rezava, pedindo a clemência de Deus, a proteção de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pelo vosso amor e pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que o Cristo ressuscitado permaneça com a sua paz, na força do Espírito em nossos corações, em nossas famílias e na nossa vida. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. São João Crisóstomo. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. São João Crisóstomo disse: a Eucaristia dá-nos uma grande inclinação para a virtude, uma grande paz e torna mais fácil o caminho para a santificação. Peçamos ao Espírito Santo que venha abrir os nossos corações para receber a Santa Comunhão. Seguiram
seguiram a Cristo por primeiro. Senhor, preciso te dizer que é impossível te esquecer. E nós dois somos nessa batalha entre o bem e o mal. Cada nova experiência eu te glorifico mais. De que é a maior diferença. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ter a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Chegar ao céu. Oração pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o Fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós. Sagrado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus, São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São João e Santo Antônio, rogai por nós. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por essa Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem alguns recados ainda, 2 minutinhos. Os encontros de casais com Cristo, o movimento aqui da paróquia, convida casais que desejam fazer este encontro, encontro de casais com Cristo, que vai acontecer no dia 23 a 25 de agosto. Podem fazer as inscrições na Secretaria da Paróquia. Momento sempre de espiritualidade, ajuda. Não é para só os casais que têm problema, Antigamente convidava o pessoal para alguns movimentos que eu conheci, conheço ainda muito bem,
eram convidados os que estavam meio no caminho errado, estavam meio perdidos por aí, né, os casais, ou nas vésperas, não estavam muito bem no casamento. Não, qualquer casal, para cultivar a vida de casamento, se tiver também algum problema, ajuda, também ajuda, com certeza, a oração, a graça de Deus, 2, 3 dias de reflexão ajuda muito. Então será no fim de agosto. Podem já fazer as inscrições. A equipe de coordenação gostaria de já saber até fim de julho, né, quantos casais já se inscreveram. Reunião do decanato da espiritualidade do apostolado da oração, dia 14 de julho, no outro domingo, claro, 14 daqui a 2 semanas, iniciando às 8h30. O almoço em ação de graças pelos 40 anos do sacerdócio, do meu sacerdócio, mas o sacerdócio da igreja, não é meu. Dia 4 de agosto, né? Quem gostaria de participar também do almoço, é R$30, determinado pelo Conselho Administrativo. Também tem uma programação, quem gostaria de conhecer a Terra Santa, Itália, em junho do ano que vem, Terra Santa, Itália, e também a Grécia, lá onde Paulo, apóstolo, evangelizou, né? Vai ser assessorado pelos padres Lucimar e Adair. Vai ter uma reunião dia 9, às 7h30, no Centro Catequético, dia 9. Mesmo as pessoas que não foram viajar, mas os que também têm interesse de conhecer um pouco como que são as viagens, geralmente o pessoal o que pensa? É muito difícil, é complicado. Eu nunca pensei que ia tantas vezes. Fui 2 vezes para Israel, 5 vezes para Itália, Espanha, Portugal, santuários, 2 vezes Nossa Senhora de Lourdes, na França. Algumas vezes eu tenho medo de avião. Morre mais gente no chão do que lá no avião. Morre milhões a mais na terra do que no avião. Não precisa ter medo, não. E se é para morrer também, a gente morre em qualquer lugar, né? Eu arrumei 4 grupos. Eu nunca pensei. O Dom Anuar me convidou para arrumar um grupo para Israel. Foi em 2002, 18 anos atrás. 4 grupos, com 4 grupos. Fui 2 vezes a Israel. Subi o Monte Sinai, 2.800 metros, lá no Egito. Fui 2 vezes ver também as pirâmides do Egito, conhecer a história do Egito. Museu das Múmias. São aulas, a viagem são aulas de história, geografia, religião, né? São verdadeiras aulas. E o que é mais bonito, a boa convivência. É o que nosso responsável dizia: padre, convide as pessoas da paróquia. É bom que veio bastante gente da paróquia. Essas pessoas depois vão se interessar mais, vão ser mais animados ainda para trabalhar na paróquia, para todos os setores, tá bem? Foi minha experiência aí, né, de alguns anos de convocação, de reuniões, de conhecimento de viagens e assim por diante, né? Não é complicado não, tá bom? Então dia 9 vai ter a reunião, dia 9, nós vamos ainda avisar, acho que no próximo final de semana. Bem, também o Conselho Administrativo, né, está oferecendo aí pipoca, como que é, o chá de amendoim, que é muito gostoso. Esse dia diversas comunidades que o seu Ateror foi junto, as capelas, mas tem 5 famílias, convidaram mais, 10, 15, algumas festinhas bonitas saíram depois da missa, muito bonito. Então no lado de fora, né, vai ser gratuito, só tem uma barraquinha, falaram agora antes da missa, que vai ter, parece que pastel e uma bebida, essa não dá para dar de graça, falaram, né? Então, mas o restante, pipoca,
pimentão, amendoim, é de graça, tá bem? Isso, vamos festejar São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, né? São João, agradecer a Deus por esses santos populares que nós conhecemos e são tão estimados e queridos pelo povo. Podemos pedir a bênção de Deus, lembrando ainda, amanhã teremos a missa aqui às 8 da manhã com o bispo Dom Vilmar, lá do Pará, os Cantões do Pará, amanhã cedo. Eu vou celebrar na Capela São Roque, que amanhã é de São Pedro, né, Bragantina, e à tarde, encerramento também do Cairós no Encantado. Às 6h30 tem a missa também no Encantado, amanhã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos e irmãs para Cristo. Amém. E a autoridade de Pedro, a pregação de Paulo, vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, de Nossa Senhora, a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, boa noite, um bom domingo. O Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus. Vamos dar uma grande salva de palmas para os nossos santos populares. Podemos nos saudar também, nos saudar, despedir. Lá fora já tem um pessoal que vai servir, né, uma pipoca, um quentão. Toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, em chamas me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem da palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero.